Muito tem se falado sobre essa relação do mercado com Lula, principalmente nos últimos meses, né, Maza, diante de alguns anúncios e a reação do mercado diante de certos anúncios. E muita gente falando, mas o mercado não reagiu assim quando o Bolsonaro fez tal coisa, quando o índice era muito pior, quando, enfim, a economia estava pior. Como é que você recebe, como é que você vê, Maza, essa relação entre o mercado, o governo Lula, isso que tem acontecido nos últimos tempos? É uma ótima pergunta, Raquel, que é uma questão muito complexa, né? O mercado, né? A gente primeiro tem que, né, voltar àquele óbvio, né? O mercado não é um sujeito de oposição, né, que odeia o Lula e tudo mais, e que vai buscar ali atrapalhar o governo. A maioria são pessoas que investem e querem decisões do governo que vão na linha do que eles estão querendo. Mas o PT tem histórico de tomar, vez por outra, decisões às vezes muito imprevisíveis e que assustam, né, o investidor ali, independente de o que ele pensa politicamente, né? Colocar ali, por exemplo, o Mercadante no BNDES, que não era um cara técnico especificamente dessa área, nessa atuação bancária, assusta um pouco essas pessoas, né, que aplicam dinheiro nesse tipo de projeto que o BNDES faz. A própria questão dos dados hoje estarem lá do IBGE com o Márcio Postman, então gera alguma apreensão sobre essas pessoas. O PT tem esse histórico de fazer esse tipo de coisa, então gera uma apreensão que é compreensível ter um pouco de antipatia, né? Mas, por outro lado, você vê claramente, não dá para tapar o sol com a peneira ou fechar os olhos, há um tipo de pressão que se faz sobre o Lula por decisões de austeridade, principalmente, que não eram feitas, não eram repassadas na época de outros governos, principalmente do Jair Bolsonaro, né? A gente já falou aqui algumas vezes, você for olhar o teto de gastos na época do Jair Bolsonaro, foi todos os anos altíssimo o índice em que se avançava sobre esse percentual do orçamento. Vá lá que nos 2 primeiros anos tinha ali, aliás, nos 2 primeiros anos não, né? No segundo e no terceiro ano tinha ali a desculpa da Covid, né? Que estava acontecendo ali, tudo bem. Mas nos outros anos também teve rombos, né? No último ano do Bolsonaro, imagine se o Lula tivesse feito o que o Bolsonaro fez, né? Auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxista, podendo se endividar diretamente na folha com o Bolsa Família, né? Que na época era o Auxílio Brasil generalizado de R$600 para todo mundo, expansão do crediário disso, em fundos de investimento da Caixa com juros menores aumentando, tudo pensando muito claramente na questão da reeleição do Jair Bolsonaro, a quantidade ali de medidas eleitoreiras, populistas, ele segurar o preço da gasolina artificialmente ali por aquela, né, canetada no ICMS, enfim, inúmeras coisas que o Bolsonaro fez que se o Lula só pensasse em fazer e sinalizasse, com certeza a resposta do mercado seria 10 vezes pior, né? Então há uma antipatia sim, a gente vê isso muito claramente. Eu estava comentando até alguns dias atrás, né, comentei aqui com o Tardan, Raquel, que a gente viu uma matéria um dia desse, estampou aí um dos jornais, veículos que fala do mercado financeiro aqui do Brasil, que colocou assim, né, a Argentina surpreende e encolhe, né, o tamanho da economia e a movimentação financeira, mostrando que havia um otimismo ali quase que inexplicável pelo Milei, apenas por adotar aquela agenda antiga e conhecidíssima de austeridade, que já foi aplicada 10 vezes na Argentina e nunca deu certo. Por algum milagre as pessoas achavam que dessa vez seria diferente, né? Você tem o Menem, você teve ali o Macri, N outros presidentes que foram com questões muito parecidas, o Milei talvez mais barulhento, né, mais icônico e tudo mais, mas enfim, não deram certo. E aí surpreende porque cai, né, porque encolhe. E aí no Brasil agora que deu o maior crescimento, né, do trimestre aí, acho que a gente só ficou em segundo país que mais cresceu no mundo nesse último trimestre, se eu não me engano, aliás, terceiro, junto só ali, acho que com a Indonésia e o México, se eu não me engano, né, cresceu igual a China. E aí era Brasil surpreende e cresce, né? Enfim, não dá para negar que tem aí uma má vontade. Na mesma semana que sai o Brasil com o menor índice de extrema pobreza, talvez da série histórica registrada, sai também a pesquisa da Quest mostrando que 90% do mercado financeiro vê com maus olhos o governo Lula. Então, há essa questão aí, ao mesmo tempo que tem um ponto de justificativa por aquilo que eu te falei, aquela imprevisibilidade que às vezes o PT traz à mesa para esse tipo de negócio.